Olá, boa noite. Eu sou Antônio Gonçalves, presidente do Antissindicato Nacional. Estou aqui para fazer a moderação dessa transmissão ao vivo, dessa live, organizada pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, que é um espaço que reúne 26 entidades nacionais do serviço público federal e que deliberou em fazer essas atividades online para que a gente possa avançar no debate da nossa luta, que é uma luta agora prioritária em defesa da vida. Então, essa live ela tem como tema, pelas vidas dos trabalhadores e das trabalhadoras, salvar vidas. Nós temos uma comissão que elaborou um documento cujo eixo central é a vida acima de tudo, em defesa dos serviços e dos servidores públicos para combater a pandemia da Covid-19. O FONASEF também aderiu ao manifesto em defesa da taxação das grandes fortunas, está elaborando uma campanha nacional de solidariedade, assim também como uma campanha nacional denunciando as condições de trabalho na saúde, né, principalmente em relação aos equipamentos de proteção individual e medidas efetivas de proteção de servidores e servidoras públicos. Estou aqui, né, nessa transmissão acompanhada da companheira Adriana Estela, da CSP com Lutas, do Lincoln Ramos da Silva, da FENASPES, e da Lucimara da Silva Cruz, da FASUBRA. Eu quero desejar as boas-vindas a cada uma e a cada um, e desejar que a gente possa fazer aqui um bom debate, em que as pessoas podem participar. Para iniciarmos, então, eu gostaria que a Adriana falasse para nós de que modo que a CSP com Lutas está enfrentando a pandemia no que tange a defesa da vida, né, com ações de solidariedade da classe trabalhadora. Boa tarde, né, a todos e todas aí que estão nos acompanhando. Meu nome é Adriana, eu faço parte aí da CSP com Lutas, como já foi anunciado, né, mas acho que, assim, antes da gente entrar, né, nessa questão mais específica, é importante a gente dar um panorama geral de como está a situação, ainda mais hoje, né, que a gente acabou de ser aí noticiado com a troca do ministro, né, é importante a gente entender como é que está o cenário destes trabalhadores da área da saúde, né. A avaliação que a gente faz, né, é que a situação, né, dos trabalhadores em saúde, ela segue dramática, houve um aumento exponencial no número de trabalhadores da saúde afastados. O problema da falta de EPIs é generalizado, né, em todos os lugares, inclusive tendo ações judiciais, ações do Ministério Público, né, para tentar, né, conseguir esses materiais que são equipamentos essenciais nesse momento, né. Mas o colapso da saúde, né, ele era uma situação que a gente já vivia, né, não é novo, não é uma novidade a questão do subfinanciamento, do desmonte, né, a privatização, né, mas com o caos isso agora fica mais nítido, né, fica mais explícita essa situação, né, e por isso que o tema da saúde hoje, né, que por se tratar de uma pandemia, o tema da saúde ele coloca, né, a necessidade do serviço público e de um sistema de saúde público de qualidade e eficiente, né? E aí, né, quando a gente vê, né, que o problema da falta de EPIs, né, ele é um problema mundial, né, a gente vê que ele não atinge só os trabalhadores da saúde, ele atinge a classe trabalhadora de conjunto, né? E estão faltando, né, EPIs no mundo todo. E as soluções, né, que estão sendo colocadas aí, na verdade, né, elas não resolvem o problema da classe, né? Continua sendo um alto risco para a classe trabalhadora. E quando a gente olha para a situação dos hospitais ou da área de saúde como um todo, né, a gente percebe o quanto é criminoso as organizações sociais de saúde, a privatização que foi colocada, né, e o quanto é gritante, né, que a própria mídia burguesa tem feito várias denúncias nesse sentido. O Fantástico mesmo, né, fez uma reportagem no domingo, né, avaliando que cerca de 7 mil, né, trabalhadores da saúde estão afastados. E provavelmente cerca de 20% desse número, né, só que teve acesso ao teste, ou seja, 1.400 pessoas. É um número muito baixo, né, para quem
está ali na linha de frente, no front, né? E essa questão, né, de estar ali na linha de frente, no front, tal, a gente também tem que se deparado com a falta de profissionais na área da saúde. Quando a gente fala profissional, não é só médico, né? É toda a equipe que compõe essa área da saúde que está sendo extremamente sucateada, né? Falta todos os níveis, né? E dentro dos hospitais, esses sistemas de privatizações, eles têm criado uma relação de trabalho extremamente complicada. A gente tem dentro de um hospital, às vezes, né, mais de 10, 15 formas de contratação diferente. E aí, quem que manda, né? Como é que fica isso? Então, é uma verdadeira anarquia, uma falta de organização, falta de estrutura, falta de EPI, falta tudo, né? E falta pessoal. Falta, inclusive, liberar pessoas, né, do grupo de risco para não estarem hoje, né, nos hospitais. Esses dias eu estava conversando com uma trabalhadora de um hospital, ela estava dizendo assim, não, aqui está tranquilo, a galera do grupo de risco foi para outro setor. Ou seja, né, o coronavírus agora, ele aprendeu a lei que ele não pode atravessar aquele setor, porque ali é a área que o coronavírus não pode atrapalhar, né? E, na verdade, a avaliação que a gente faz pela nossa central é que existe a necessidade, mais do que urgente, de que a gente mude todo esse sistema. Quem tem que começar a dizer o que é essencial, quais são os serviços que funcionam, o grupo de risco, né? É a classe trabalhadora. Não dá para a gente aceitar os mandos e desmandos, né? Essa troca do ministro, por exemplo, evidencia exatamente isso. Bolsonaro dizia uma coisa, Mandetta também falava mais ou menos outra, agora o novo ministro, né, tentando equalizar aí. E aí, qual que é o discurso do novo ministro hoje, né? O que ele fala, né? Que não é um problema de pessoas versus dinheiro, né? Que nós temos que ter uma cooperação e tal, e não sei o quê, né? Quando, na verdade, o que eles estão colocando é sim, as vidas estão abaixo do lucro, o lucro está acima da vida. Quando eles colocam que é necessário seguir a produção e tudo mais, não existe um giro da produção para se comprar, para se ter mais para produzir respiradores, para produzir álcool em gel, para produzir vacina, para produzir testes e tal, até o medicamento, né, que o Ministério da Saúde, ou o próprio Bolsonaro, né, tem recomendado, são medicamentos que a própria ciência, né, tem dito aí que, na verdade, usar esse tipo de medicamento vão causar um colapso, uma grande crise, né, de tamanho imensurável. É impossível, né, prever as consequências desastrosas, né, que o uso de um medicamento que não tenha sido altamente testado, né, para esse combate à pandemia, né? E aí, no meio disso tudo, né, a gente entra num cruzamento, que eu acho que, inclusive, a Lucimara talvez trate um pouco mais sobre isso, né, que é como que fica a questão da ciência e tecnologia com relação ao controle da pandemia, né? O ministro da Educação vinha dizendo, né, que nas universidades, nos institutos federais, enfim, só tinha gente pelada e maconheiro rodando. Agora, são esses os setores, justamente, que são aqueles que estão conseguindo fazer produção. Eu fui pegar uma lista aqui de alguns exemplos, né? E, assim, eu ficaria mais de 10 minutos só dando os exemplos, né? Além dos respiradores a custos muito baratos, testes a custo de 5 a 10 reais, teste rápido, né, que poderiam ser feitos testes em massa para o conjunto da população, produção de álcool em gel, todos os níveis da pesquisa, né, seja dentro das ciências sociais para estudar qual é o impacto da pandemia na sociedade, o urbanismo, qual é o impacto das pessoas que estão na rua, o pessoal da matemática, fazendo modelos matemáticos, modelos estatísticos, né? Não é só o pessoal da saúde que tem trabalhado para o coronavírus, mas toda a ciência e tecnologia, né? Toda a pesquisa, toda a academia, ela tem se voltado para esse problema, né? Então, isso reforça a importância, a necessidade que a gente tem de ter uma saúde integrada aos avanços tecnológicos, e quem fornece isso são os hospitais universitários, né? Deveriam fornecer. Só que esses hospitais também parte desse processo de desmonte, né? Eles foram, hoje, a grande maioria deles, né, são controlados, pelo menos nas federais, pela EBSER, que é uma empresa pública nesse critério, né, de privatização, de organização social, né, que tenta desvincular e descaracterizar essa integração, né, que os hospitais universitários deveriam
né, servir, né, de colocar a ciência, a tecnologia, né, a serviço da saúde, né? E para ter um exemplo disso, assim, né, a EBSER, né, que está dentro desses hospitais, né, hoje, né, ela abriu, hoje não, né, recentemente, ela abriu uma contratação temporária para 37 hospitais no país, né? E aí, nesses 37 hospitais, né, eles abriram 6 mil vagas. Foram 225 mil pessoas, mais de 225 mil pessoas, que se colocaram à disposição para concorrer a vagas de trabalho temporária e terceirizada para ir direto para o abate. Porque é isso que está acontecendo com os trabalhadores da saúde, né? Eles estão altamente na linha de frente, sem materiais, né, prontos, né, para a morte, né? E sem contar a questão de que a vulnerabilidade desses trabalhadores não é só a vulnerabilidade deles, mas é também a vulnerabilidade a que eles expõem os seus familiares, as pessoas próximas. Não existe uma política, por exemplo, de que assim, quem está na linha de frente deveria ficar, não poderia voltar para casa, deveria ficar num local seguro, num local onde não expusesse outras pessoas. E é por isso que a SESP com Lutas, né, apresenta aí, a gente até colocou disponível o link, né, de 16 medidas, né, do setor da saúde para o combate à pandemia nesse momento, né. São medidas urgentes que elas devem ser tomadas, que tem a ver com removimentar a produção, né, girar a produção para ser uma produção que esteja a favor da vida, né, e não a favor dos lucros. Essas medidas com relação à saúde dos trabalhadores, à proteção dos trabalhadores, vários impactos que a gente pode ter. Mas também nesse momento de pandemia, eu acho que tem um outro cenário que fica muito nítido para a gente, que é o quanto este sistema é podre e o quanto, né, o nosso trabalho é o que gera a vida humana, né? Que sem o nosso trabalho, sem a nossa produção, não existe vida humana. E que inclusive, essa disputa, né? Se a gente trabalha ou não trabalha, o que vai gerar da economia, né? Isso prova o quanto são os trabalhadores, né? Que são essenciais para a sociedade. E aí a gente entra, né, num dilema de que, assim, esta sociedade, a forma como a nossa vida está organizada, né, ela não resolve a vida da classe trabalhadora. Então, nós temos que discutir também qual é o sistema que nós queremos. E aí, a gente, né, pela CSP com Lutas, né, a gente apresenta que a nossa necessidade é construir uma outra sociedade, uma sociedade socialista. Por isso é essencial a auto-organização dos trabalhadores nesse momento da pandemia, né, para se auto-organizar nas ações de solidariedade que estão acontecendo, se organizar também, né, nos seus locais de trabalho, né, e começar a questionar esse sistema e ter aí respostas, né, para a gente construir uma sociedade que coloque a nossa vida acima dos lucros. Obrigada. Muito bem, Adriana. Você levanta questões importantes do papel que as instituições de ensino superior públicas podem cumprir nesse momento. Eu fico pensando se nós tivéssemos tido o financiamento adequado e não o desfinanciamento que a gente tem, contra o qual a gente tem lutado, né? Tantos laboratórios que poderiam, nesse momento, estar fazendo testagem, que é fundamental que a gente tenha uma ampla testagem para poder fazer o mapeamento do vírus e podermos, em algum momento, sairmos do isolamento social. Mas eu queria avançar aqui no diálogo com o Lincoln. O Lincoln é da FENASPES. A FENASPES é uma Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência, ou seja, são sindicatos que se relacionam muito com a Seguridade Social. Não é isso, Lincoln? De que modo que a FENASPES está entendendo este momento e as ações que vocês têm empreendido na defesa da vida? Bom, como você bem colocou aí, nós estamos aí acho que no centro desse debate, né? A FENASPES representa hoje 20 sindicatos de base estaduais que junta aí a saúde, previdência, trabalho, que forma a Seguridade Social, Seguro e Seguridade Social, e que vem sofrendo sistematicamente ataques por parte do governo, com um objetivo muito claro,
com o objetivo de acabar com esses segmentos. E aí, né, a colega colocou da demissão aí do nosso ministro da Saúde, mas é importante lembrar que muitos já começam a dizer como um herói, mas é esse mesmo ministro que fez todo o desmonte do Ministério da Saúde e que vem fazendo esse desmonte no Ministério da Saúde. Então, assim, precisamos tomar um pouco de cuidado. O governo, ele vem absolutamente na contramão da vida, tá? Ele vem, enquanto ele deveria estar suspendendo aí dívida pública, revogando a emenda constitucional número 45, taxando grandes fortunas, contratando através de concurso público, isso era o que deveria estar sendo feito de fato, discutindo a questão da dívida para que se tenha dinheiro efetivo, ele faz exatamente o contrário. Desestrutura o Ministério do Trabalho, desestrutura a Previdência, desestrutura o Ministério da Saúde, ou seja, o Seguro e Seguridade Social, abre todas as portas para a terceirização, né? Tira direito dos trabalhadores através da emenda constitucional número 905, né? Tira 13º, tira férias, permite a demissão de servidores, né? Reduz o salário dos trabalhadores através da emenda da medida provisória 927, 936, socorre banqueiro pela PEC da guerra agora, né? Ou seja, são medidas que buscam acabar com todo o sistema de seguro e seguridade social. Então, isso é uma contramão absurda. Do outro lado, nós convivemos agora, né? Se fala muito da pandemia de Covid-19. Entretanto, nós convivemos com Covid-19, convivemos com uma epidemia de dengue, uma das maiores epidemias de dengue do país, chikungunya, zika e febre amarela, que nem se falam, né? A colega colocou aí um número grande de trabalhadores afastados por contato com Covid-19, mas nós também temos, na mesma lógica, um número muito grande de trabalhadores que morreram, que estão na linha de frente, como a colega bem colocou, sem EPI, ou com EPI inadequado, sem estrutura de trabalho, né? E vieram a falecer por estar cumprindo o seu dever. No dia de hoje, recebi, inclusive, a informação de mais um colega servidor público federal, Mauro Contardi, do Rio de Janeiro, que faleceu. O Humberto, do Pará, que faleceu recentemente. Então, nós temos aí em torno de 20 a 30 pessoas que já faleceram por conta do Covid-19. E isso, os dados oficiais, sem contar aqueles dados extraoficiais que ainda vão aparecer em algum momento, porque a gente sabe que esses dados estão sendo ainda subnotificados. Então, vai aparecer ainda bastante questões aí em relação a isso. Na contramão disso, nós temos a subnotificação de tudo isso, tá? Então, essa subnotificação também nos preocupa muito, né? Nós sabemos que São Paulo já está com uma situação bastante grave, atingindo mais de 80% da sua capacidade. Nós sabemos que o Rio de Janeiro também é uma situação muito grave, em especial os hospitais federais do Rio de Janeiro. Nós temos lá, se não me falha a memória, são 6 hospitais federais e 3 institutos federais que estão numa situação absolutamente precária. A FENASPES tem denunciado todas essas questões, não é de hoje, não é nesse momento de Covid-19, ela vem denunciando já há algum tempo, né? Mas, infelizmente, o ministro que acabou de ser demitido não tomou nenhuma medida protetiva, nem dos trabalhadores, nem do serviço, nem do SUS, o que deixa todos os trabalhadores absolutamente à mercê dessa situação, né? Então, as orientações da federação não assinar nenhum documento pactuado pelo governo, não trabalhar sem EPI. Nós já temos vários locais de trabalho, inclusive, fazendo campanha para que os trabalhadores não aceitem trabalhar, denunciem. Isso está gerando assédio moral em cima dos trabalhadores, isso está gerando carga de trabalho excessiva dos profissionais de saúde, isso está gerando um estresse muito grande. Além de afastamentos por Covid-19, nós ainda temos afastamentos por estresse, por carga de trabalho exagerada, por carga de trabalho sofrida, por assédio moral,
por instituições federais, instituições estaduais e instituições municipais, porque essa carga de trabalho está em todos os trabalhadores do SUS, não é só aqueles que estão nos hospitais, é aqueles que estão também nos centros, estão nas UPAs, estão nas UBS, estão nas vigilâncias. Todo esse conjunto de trabalhadores está sofrendo essa carga de trabalho, está sofrendo esse estresse, e muitos desses trabalhadores estão adoecendo, tanto por Covid-19, quanto por estresse de trabalho ou por assédio moral. Então, nós temos denunciado tudo isso no Ministério da Saúde e na sociedade como um todo, e o momento é de fazer realmente essa denúncia, porque nós sabemos que estamos apenas no começo dessa pandemia de Covid-19. Estamos em franca epidemia de dengue, tá? Mas estamos apenas no começo dessa epidemia de Covid-19. Então, precisamos continuar denunciando, precisamos continuar chamando a sociedade para discutir essas questões de que, ao mesmo tempo que a sociedade aplaude os trabalhadores da saúde como heróis, né, nós temos trabalhadores da saúde morrendo por esse heroísmo, e nós vamos debater isso. E o que o governo tem feito em relação a isso? Muito pouco. Medidas paliativas, medidas que não atende o conjunto dos trabalhadores, coloca em risco esses trabalhadores e, portanto, nós precisamos denunciar isso em todos os meios cabíveis e possíveis. Então, estamos aí à disposição para contribuir para o debate, estamos fazendo todas essas denúncias. Recentemente tivemos um problema muito sério, como eu já falei aqui no Rio de Janeiro, nos hospitais federais, nos institutos federais do Rio de Janeiro, onde alas foram fechadas para atender Covid-19, com a proposta de demitir servidores para contratar servidores terceirizados, o que isso acaba sendo um absurdo. Então, precisamos denunciar tudo isso, e estamos aqui fazendo isso através das nossas instituições e aproveitando o espaço aqui também para fazer essa denúncia. Muito obrigado, Lincoln. Eu queria destacar um elemento importante, que essa pandemia ela já era prevista há muito tempo. A gente, no início do século, já tivemos a pandemia da SARS, que era, né, foi muito grave, não teve essa dimensão. Há 10 anos, um pouco mais, uma pandemia do H1N1, e agora vem a do Covid, do novo vírus, do novo coronavírus, e os sistemas de saúde não se prepararam para isso, né? Muito pelo contrário, o nosso Sistema Único de Saúde, que do ponto de vista de princípio, ele é bastante estruturado, mas vem passado por sucessivos desmontes, né? Uma desresponsabilização do Estado na estruturação dessa política pública, que é muito importante. E o Lincoln toca nessa orientação de não se trabalhar sem API. Eu vi hoje um vídeo emocionante de companheiros e companheiras do Pará fazendo uma manifestação reivindicando equipamentos de proteção individual. Porque, pelas experiências que nós temos visto, principalmente na Itália, a mortalidade de profissionais de saúde que estão na linha de frente do cuidado é muito alta se não fizer o uso adequado dos equipamentos de proteção individual. Então, nessa linha, eu queria ouvir a Lucimara. A Lucimara, ela é da FASUBRA Sindical, a Federação dos Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em instituições de ensino superior públicas no Brasil, e parte desses trabalhadores e trabalhadoras estão em hospitais universitários, não é isso, Lucimara? Hospitais universitários que sua grande maioria estão sob a gestão, esse novo modelo de gestão, no caso, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Como que a FASUBRA tem feito essa luta em defesa da vida e na garantia de um SUS que seja integral, universal e que tenha equidade? Boa noite a todas e todos que nos estamos acompanhando. Eu acho que nós precisamos também trazer mais um elemento. Todo mundo já comentou que nós estamos num processo de desmonte do Estado brasileiro. E esse desmonte se apresenta para nós, no momento, desde 2016, com o golpe que nós sofremos e a chegada dos governos de direita e, em seguida, de extrema-direita, pelo qual nós estamos passando, o Estado foi paulatinamente
é vilipendiado. O Estado é, em última instância, do trabalhador. O Estado é do povo. Porque, como a Adriana até frisou, quem produz nesse país, quem produz o país e quem produz tudo no país são os trabalhadores. E é o povo brasileiro, né? E aí a gente veio, desde 2016, já com a emenda constitucional 95, que congela os investimentos por 20 anos. Né? Então, esse processo de destruição do Estado Nacional vem sucateando os principais instrumentos utilizados pelo povo brasileiro. Especificamente agora, o Covid-19, ele traz à tona uma situação que é uma realidade de muito tempo. Os trabalhadores da saúde vivem constantemente nessa disputa que não deveria existir pela sua integridade física, pela disponibilidade de equipamentos de proteção individual, mas não somente por equipamentos de proteção individual. Também por protocolos, processos, condições outras que não são somente o equipamento, para que eles desempenhem seus trabalhos com segurança. Como o companheiro que me antecedeu falou, o assédio moral é uma constante na vida do trabalhador da saúde. Na vida dos trabalhadores, o assédio moral é constante. E nesse momento que a gente está vivendo, com a pandemia do Covid-19, a tendência é que se acirrem todos os problemas que nós já temos. Porque há uma mentalidade de que o trabalhador é uma mera ferramenta. O trabalhador é uma pessoa. E assim como toda a população, nesse momento, se encontra apreensiva, preocupada com sua saúde, com a saúde de seus entes queridos, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores dos serviços essenciais, também estão preocupados, também estão tensos. Sobretudo esses trabalhadores que estão na linha de frente do combate ao Covid-19, precisam ser protegidos, porque depende da proteção desses trabalhadores nós termos quem vai permanecer na linha de combate. Se, em primeiro momento, porque a gente só está no início da pandemia, nós já expomos os nossos trabalhadores todos a contraírem o vírus, adoecerem e até muitos, como já está acontecendo, virem a falecer, quem vai fazer a proteção dos trabalhadores do povo inteiro, de todas as pessoas, no momento da grande necessidade, que a gente sabe que nós estamos no início da nossa onda, a gente não atingiu o pico. É importante lembrar que esse processo de desmonte do Estado Nacional brasileiro não é isolado. É um processo que está ocorrendo no mundo inteiro em relação aos países da periferia do capital. É um projeto neocolonialista, é um projeto neoliberal radical de exterminar os estados nacionais das periferias para fazer com que eles se tornem espaço e campo aberto para todo tipo de exploração, tanto de mercado, como eles consideram o trabalhador simplesmente ou uma interface entre o produto e o mercado, ou uma interface entre a produção, o produto e a produção. Eles consideram que o trabalhador é só um objeto que está no meio. Ou ele funciona produzindo a mercadoria, ou ele funciona consumindo a mercadoria. Nós estamos combatendo um modelo, é um modelo de submissão, é um modelo de Estado mínimo para o povo, um modelo de Estado mínimo para os trabalhadores, é um modelo de Estado máximo para o capital financeiro. E, nesse momento, isso fica muito explicitado nas decisões que são tomadas. Eu tenho uma pergunta que é muito importante que se faça nesse momento. A economia serve para quê? Para quem serve a economia? No Estado Nacional de Direito, para que serve a economia? Então, nós, da FASUBRA, acreditamos nas pessoas em primeiro lugar. Não há desenvolvimento sem
desenvolvimento das pessoas, sem proteção das pessoas, sem direitos. Nós estamos num governo que, desde o início, disse: o trabalhador vai ter que escolher. Ou ele tem direito, ou ele tem emprego. E para os trabalhadores da saúde, a gente que está acompanhando nos hospitais universitários, a Instrução Normativa 21, que regula os afastamentos e outros procedimentos relacionados com a pandemia, já, em princípio, exclui os trabalhadores da saúde de afastamento dos serviços em duas situações. Uma situação é a situação de idade acima de 60 anos, e a outra situação é de coabitar com pessoa vulnerável. Enquanto outros trabalhadores entram nessas normas como passíveis de serem afastados do serviço, quando é necessário, quando é serviço essencial, em situações de acima de 60 anos, de ter comorbidades, e mesmo nas situações em que o trabalhador da saúde é acolhido pela Instrução Normativa 21, os gestores estão criando dificuldades para liberar os trabalhadores. Então, isso aumenta ainda mais a pressão sobre esses trabalhadores, aumenta o assédio, porque não é somente ter que trabalhar sem EPI, é ter que trabalhar sem EPI sendo vulnerável, sabendo que você está mais exposto a adquirir o Covid-21 de uma forma mais grave, 19 de uma forma mais grave. Se você estar no serviço sabendo que você vai voltar para casa e tem uma pessoa vulnerável te esperando. E quais são as garantias que a gente tem, que com todos os protocolos de descontaminação e tudo, que a gente consiga realmente levar segurança para os nossos lares? Os trabalhadores da saúde não são diferentes de todos. São pessoas e são passíveis dos mesmos processos de pressão e adoecimento. Há que se entender que são heróis porque estão em risco, porém não são super-homens e super-mulheres. São pessoas como nós, né? E precisam ser protegidas. Além da emenda constitucional 95, que congelou o investimento no Estado, e a gente sabe que a saúde e a educação são com a desqualificação nas mídias sociais, nas mídias gerais, como também com a retirada de recursos constantemente, né? Em relação aos servidores públicos, que tem se demonstrado nesse momento a linha de frente também, tanto no serviço de saúde, como em outros serviços todos, como nas universidades públicas, nos hospitais públicos, nos institutos federais nos institutos públicos de ciência e tecnologia, porque de onde é que está vindo a pesquisa e a orientação para o melhor combate a esse flagelo que nos ameaça nesse momento? De onde sempre veio uma grande discussão que tínhamos sobre a proposta do governo federal de desfinanciar a ciência e a tecnologia, de desqualificar publicamente, desautorizar os cientistas, como ele veio fazendo, inclusive demitindo cientistas que tiveram grandes contribuições para o controle da devastação da natureza no Brasil, para o controle e a boa gestão dos problemas de saúde e dos problemas sociais provocados pelos tráficos de drogas, pela violência direcionada para a população mais carente. Foram demitidos esses cientistas, né, publicamente desqualificados, desautorizados, e agora, nesse momento, pelo menos um efeito da pandemia é mostrar que, no momento da necessidade, quem se põe à frente para fazer o que é necessário, para servir ao povo brasileiro, são os trabalhadores dos serviços públicos, dos hospitais públicos, das universidades públicas, dos institutos de pesquisa públicos. São esses trabalhadores, são esses serviços que se colocam à frente no combate da pandemia. Nesse sentido, nós perguntamos: para que serve a economia no país,
num Estado Nacional de Direito, a economia está subordinada à vida ou a vida está subordinada à economia? Para que um país precisa de divisas com seu povo morrendo de fome, morrendo de doença, morrendo de desemprego? E a outra pergunta sobre a economia também. Como um governo que toma atitude tão rápida para socorrer grandes empresas e grandes empresas financeiras e outras grandes empresas nacionais e rapidamente prover recursos de mais de 1 trilhão para ajudar essas pobres empresas, esses pobres brancos, que não podem sofrer nenhuma perda de lucros. Eles não vão deixar de ter lucros, eles vão ter o lucro diminuído. É bom que se frise isso. Tem uma dificuldade tão grande em disponibilizar recursos para a população mais vulnerável. É um protocolo. Mas tem que dizer de onde é que vai tirar. E esses questionamentos sobre de onde é que ia tirar para socorrer os bancos, para socorrer as grandes empresas, né? Mas na hora de socorrer, quem é o dono daquele dinheiro? Porque o povo brasileiro é quem é o dono de todo o dinheiro do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro deve pertencer ao povo brasileiro, né? Em relação a isso, a FASUBRA tem encaminhado, como é uma federação de sindicatos, temos encaminhado as lutas para as nossas bases, para que, com a heterogeneidade das nossas bases, sejam feitas da forma que cabe a cada sindicato. Nós encaminhamos uma campanha do Fora Bolsonaro, estamos encaminhando também uma campanha especificamente sobre as vidas. Então, todas as vidas, elas valem. Proteger todas as vidas, a vida acima do lucro. Não podemos deixar que o discurso economicista fale, como eu estava lendo a matéria onde o presidente disse, que é muito pior o estrago que vai ter na economia do que umas vidas que se percam com a pandemia. Todo mundo, o país não pode parar, né? Ou há um sistema financeiro que é personificado. Fica nervoso, cai, sobe, desce. E as pessoas são elas que são subordinadas a isso. Não existe a economia para que as pessoas tenham vidas melhores? A pesquisa existe para que as pessoas tenham vidas melhores, a ciência existe para que as pessoas tenham vidas melhores, os serviços existem para que as pessoas tenham vidas melhores, né? Nesse sentido ainda, Lucimara. Para concluir, a nossa federação está encaminhando, além disso, a nossa adesão à campanha pela taxação das grandes fortunas, que seria uma grande fonte de dinheiro para resolver vários problemas, não somente o problema da pandemia, nem os problemas de deficiência de serviços públicos, né? Então, nossa palavra tem sido, para as nossas bases, encaminhar tanto a luta por EPIs, por condições de trabalho, e com todos os instrumentos políticos, instrumentos também jurídicos, que temos provido orientação a cada base para que possa encaminhar de acordo com o panorama local. Muito bem, Lucimara. Obrigado. As pessoas que estão acompanhando podem fazer intervenções. Eu tenho acompanhado aqui algumas opiniões, a Lídia Telle, a Lídia de Jesus falando da importância do SUS, o Tasso Aragão apontando a necessidade de se fazer debates com a visão, né, com a perspectiva da classe trabalhadora. A Gelta faz uma pergunta que é no que tange a forma da luta, né? Os enfrentamentos. Ela está percebendo que as exposições são excelentes, convergem as análises, mas e agora daqui para frente? A gente vai expor as nossas fragilidades, cada entidade puxando para um lado, ou vamos conseguir fazer uma luta unitária? A Aline fala que é urgente a classe trabalhadora se organizar e derrubar esse sistema. Enfim, tem algumas outras colocações que a gente vai avançando no debate, eu vou colocando, porque eu penso que aqui estão sendo levantadas questões importantes do que é que significa
o sistema capitalista no contexto de desmonte do Estado e de avanço, né, das políticas neoliberais. É um momento em que a agenda neoliberal, por mais que eles digam que estão voltando ao início do século XIX, de Keynes, keynesianos, mas, na verdade, o que estão aprovando no Congresso é transformar o Banco Central em um grande especulador para comprar papéis podres, é a retirada de direitos, é o ataque aos serviços e servidores públicos, inclusive com corte de salários, e a gente tem outras dificuldades, porque estamos em casa e, certamente, os acometimentos por causas externas podem até ter diminuído. Por exemplo, acidente de transporte, homicídios, mas nós temos um mar de doenças negligenciadas no Brasil. Né? A gente tem uma fila enorme de pacientes que precisam de cirurgias eletivas, que não estão podendo ser realizadas. Existe uma demanda reprimida aí que tende a agravar o quadro. E a gente tem que se preparar para um momento que vem em seguida. Eu queria que vocês analisassem um pouco, a partir das intervenções que eu aqui apontei, mas também como é que vocês compreendem as propostas do atual governo no que tange à rede de proteção social. Essa ajuda aí de R$600, que inicialmente era para ser de R$200, a gente está vendo muita dificuldade, né, de acesso. Primeiro, não tem inclusão digital, muita gente que realmente não compreende esse processo, essa burocratização. Enquanto que para os bancos foi muito rápido se transferir lá mais de 1 trilhão, né, e criar mecanismos de sobrevivência, né, desse rentismo. Como que a gente pode fazer uma luta unitária para garantir uma rede de proteção social, para criar condições para, após a pandemia, podermos dar conta de todas as demandas reprimidas, porque eu estou vendo, a gente tem um mar de desempregados, inclusive na saúde, mas não vejo um chamamento para acolher esses trabalhadores e trabalhadoras com condições adequadas de linha de frente no combate à pandemia. O governo está apontando um programa Brasil Conta Comigo. Dentro dos pontos desse Brasil Conta Comigo, tem uma sinalização de pagar bolsa para estudantes de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia para irem para a linha de frente. Se a gente já está aqui debatendo a dificuldade que se tem com profissionais que são capacitados para esse enfrentamento, como é que a gente ainda vai expor estudantes, né, a uma contaminação na linha de frente do combate? Ou seja, são medidas completamente reprováveis, com as quais a gente não tem acordo. Mas eu queria ouvir um pouco de cada um de vocês três, como que a gente pode fazer essa luta unitária na defesa da vida e nos prepararmos para, além do combate à Covid-19, as outras doenças negligenciadas e o que está por vir. Quem começa? A gente pode manter a mesma sequência, a Adriana, depois o Lincoln e a Lucimara. Pode ser. Tá, vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que entender que não são todos os trabalhadores, né, que estão hoje dentro de casa. A gente tem um número, sim, que está dentro de casa, né, mas nós temos também um número considerável de gente que segue em atividade. Então, assim, são ações diferentes. Uma delas, né, é trabalhar muito esse eixo das mídias sociais, das redes sociais, o combate à fake news, né? Mas acima de tudo, né, para essa luta unificada, né, a gente construir tanto as ações de solidariedade, né, mas assim, se basear muito na nossa auto-organização, né? No começo, né, do debate, inclusive, né, o Antônio tinha colocado, né, quais são as ações que a gente tem feito, né? Por exemplo, pela CSP com Lutas, né? Em especial nas periferias, né, a gente tem feito, né, comitês populares de solidariedade e proteção, né, que vão desde ações de conscientização, né, que a galera tem que ficar em casa, que precisa fazer o isolamento e tal, inclusive com ações de doações e proteção da vida, um protege o outro. Né? Mas os governos não estão fazendo isso. Os governos eles estão aproveitando a pandemia para retirar direitos. Né? Por exemplo, está para ser aprovado agora,
né, já saiu na Câmara e vai passar pelo Senado, a MP 905, que é aquela da carteira verde e amarela, né, que vai acabar com os empregos, né, e retirar uma série de direitos. Então, nós temos que aproveitar muito esse momento, né, para fazer essa pressão virtual, né, e essa pressão pelas mídias sociais, ter os nossos materiais unificados, fazer ações como essa live, vários debates e tal, né, mas também aproveitar esse momento, né, para a gente questionar todas as ordens. Se mandou a gente trabalhar, nós não podemos trabalhar, nós temos que fazer desobediência, nós temos que organizar greve, nós temos que fazer igual foi citado aí pelos companheiros que me antecederam, né? Igual a galera lá de Belém, que foi para a porta do hospital dizer aqui a gente não trabalha sem EPI, né? Porque se os trabalhadores da área da saúde são heróis, herói não vai para o fronte, né, sem armadura. Esses dias eu li uma entrevista de uma companheira da área da saúde que disse, né, que para ir ao banheiro fazer xixi é questão de luxo. Quando fazer xixi é luxo para um trabalhador, porque ele tem medo de perder as vestes que ele está usando, porque se ele for ao banheiro, ele vai ter que descartar todo o EPI dele, sabe? A pessoa está usando fralda para trabalhar, como já foi colocado, várias doenças estão assolando esses profissionais, né? Inclusive as doenças psicológicas, sabe? As pessoas estão despirocando o cabeção, porque não tem como. Não tem como a gente enfrentar esse processo, sabe? Sem enlouquecer, sabe? Então, nós precisamos questionar toda essa sociedade. Nós precisamos questionar esse sistema de lucro. Nós precisamos questionar por que os banqueiros estão ganhando 1 trilhão enquanto a gente recebe 600 pila que nem saiu. Entende? Que é insuficiente. R$600 é R$20 por dia, gente. Como que você vai pagar o gás? Como que você vai pagar a água, a luz? Né? É muito pouco. É pouco, mas é nosso. Paga logo e aumenta, sabe? Porque é impossível que a gente sobreviva, né, sobre esse sistema que libera 1 trilhão para banqueiro enquanto deixa a gente morrendo ou coloca a gente no fronte para a morte, né? Pronto para ser abatido, inclusive sem material, né, sem a armadura para que a gente faça, salve as nossas vidas, né? Então é essencial, né, para a gente nesse momento, né, fazer essa campanha organizada, centralizada da classe, a gente todo mundo junto e a nossa auto-organização para questionar esse sistema, organizar greve, né, fazer desobediência civil, né, e o tempo todo demarcada a necessidade, né, que nós precisamos de uma sociedade organizada pela classe trabalhadora, né, uma sociedade socialista. Muito bem. Lincoln, a gente está com a dificuldade adicional, que é o isolamento social, né? Como aqui bem apontado pela Adriana, não é algo que abarque o conjunto da classe trabalhadora, por óbvio, né? Tem áreas essenciais, mas também tem uma grande informalidade de pessoas que têm que trabalhar todo dia para comer, senão não come. É um drama, né? Nós temos transportes superlotados, enfim. Mas como, então, a gente avançar nessa nossa luta com essa dificuldade do isolamento social, né, tendo que ir de casa, enfim, porque nós temos do campo combativo como método ocuparmos as ruas, né, de irmos fazer panfletagem, de irmos nos locais de trabalho. De que modo a FENASPES tem pensado como uma federação e com os seus sindicatos táticas de luta nesse período de isolamento? Acho que é importante a gente entender o seguinte: político, de uma forma geral, ele tem medo de 2 coisas apenas. Ele tem medo do momento do voto e ele tem medo das mídias, né? Seja ela a mídia jornal, televisão, as mídias sociais, que agora ganhou o mundo, digamos assim, né? E nós, trabalhadores, precisamos aproveitar este medo, tá? Porque a única coisa que político tem medo é dessas 2 coisas, é voto e a mídia. Então, precisamos aproveitar essa situação. Há um papel a ser construído aí por todas as centrais sindicais, de organizar a classe trabalhadora de uma forma geral.
organizar a classe trabalhadora, não só no sentido de denunciar essas situações, a colega colocou aí a questão dos R$600, há duas questões fundamentais, né? O valor é pouco e não vai atingir todo mundo que precisa, né? Então, como nós vamos fazer? Nós vamos para a rua para denunciar? Não tem como. Então, precisamos aproveitar as mídias, todas as mídias cabíveis e possíveis, em especial as mídias sociais, para estar cada vez denunciando mais isso. E se contrapondo, inclusive, às fake news, né, que estão sendo utilizadas aí pelo governo a bel prazer para espalhar mentiras, inclusive. Então, nós vamos também nos contrapor a isso. Então, há um papel fundamental das centrais sindicais para organizar toda a classe trabalhadora para que entenda o que está acontecendo e se autodefenda, né? Há um papel a ser cumprido por todas as federações e confederações, né? Primeiro, na unidade da classe trabalhadora, eu acho que há pontos fundamentais que todo mundo converge, né? Foi dito aí a revogação da emenda constitucional número 95, que tira dinheiro de todo mundo, né? A taxação das grandes fortunas, né? Parar de pagar dívida, auditoria da dívida. Então, há questões que junta todo mundo no mesmo barco, né? A vida acima do lucro. Isso junta todo mundo no mesmo barco e as federações e confederações têm um papel importante, junto com as centrais sindicais, de estar chamando a classe trabalhadora a se unir em prol dessas bandeiras, tá? Bandeiras que são importantes. O desmonte não vai continuar. Nós tivemos aí, recentemente, o desmonte da Anvisa, por exemplo. Como isso se reflete na prática? Se reflete na prática que insumos que antes eram proibidos no Brasil, hoje estão entrando de bandeira aberta. Máscara simples, que está faltando, EPI, que está faltando em tudo quanto é lugar, que antes o processo pelo desmonte da Anvisa levava 1 ano, 2 anos, agora entra no país 30 dias. Né? Então, há um papel de juntarmos todos em cima de bandeiras, né? Se, por um lado, o governo terceiriza, demite, diminui salário, né? Por outro lado, ele dá R$600, olha o contrassenso disso. Isso precisa ser denunciado para tudo. E aí o papel das mídias sociais, neste momento, ganha muito peso, para que a gente denuncie, para que a gente informe e para que a gente pressione os políticos, em especial na hora de votar medidas como essa, né? E medidas que demoram muito, como a colega bem colocou, para chegar naqueles que precisam. Agora, lembrando mais uma vez, tá? Além do valor ser pequeno, né, ele não vai chegar a todas aquelas pessoas que precisam. E aí, como que essas pessoas vão sobreviver? Né? Nós estamos no começo dessa pandemia de Covid-19 e estamos no ápice da epidemia de dengue. Tem morrido, por enquanto, mais gente por dengue do que por Covid, mas isso vai virar, vai piorar, né? Vai abrir o comércio, vai aumentar casos de Covid, vai pressionar todos os serviços de saúde que já estão sucateados, vem aí a terceirização, o pessoal terceirizado não tem experiência, não vai dar conta da demanda, mais assédio moral, mais estresse, mais pressão no trabalho, né? Então, nós precisamos usar todos os canais de mídia para denunciar isso, para esclarecer a população e para chamá-los a pressionar os políticos para que vote medidas que realmente atenda a classe trabalhadora. Muito bem, Lincoln. Eu passo agora, então, para a Lucimara. Antônio, por favor, eu não estou ouvindo ninguém. Mas a gente está te ouvindo bem. Você pode ir falando que a gente vai ver aqui o que pode fazer para você ouvir, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Okay. Então, okay. Eu vou falar um pouco. Sou okay. Eu agora, né? Então... 3 minutos. O que nós podemos fazer? A companheira que nos questionou pelo chat sobre os discursos e como é que a gente vai combater na prática. É necessário, sim, que se construa uma unidade dos trabalhadores.
e é uma unidade que vai além das fronteiras do nosso país. Mas, primeiro, a gente tem que construir a unidade da classe trabalhadora no Brasil. É a reconquista da nossa identidade de trabalhadores. Não importa se somos trabalhadores de serviço público, se somos trabalhadores de serviço privado, se somos trabalhadores desempregados, se somos jovens trabalhadores que ainda não ingressaram no mercado de trabalho. É necessário que se construa essa unidade. E parte de nós. Nós teremos que abrir mão de algumas bandeiras que não sejam os nossos princípios fundamentais, para que a gente, nesse momento, construa unidade na ação. O grande sacrifício, também a grande arma dos trabalhadores será a nossa unidade na ação, porque o grande capital sabe a quem se aliar, sabe quem são seus aliados, e nós precisamos saber também o que nós queremos, quem são nossos aliados. Quem somos? Somos trabalhadores. Não importa de que classe de trabalho, não importa de que categoria sejamos, não importa de que sistema, de que vínculo. E dentro dos hospitais universitários, esse desafio se coloca de forma extremamente cotidiana, extremamente forte. Porque acho que a Adriana falou, tem hospitais que nós temos, chega a dezenas, a uma dezena de tipos de vínculos diferentes. A nossa federação, já há algum tempo, nós apresentamos e temos, como eu falei antes, nós estamos passando por uma disputa de modelo de Estado. Para quem deve servir o Estado Nacional? Deve existir um Estado Nacional na periferia? Nós precisamos nos questionar também, porque a gente tem que fazer com que isso chegue por todos os meios, nesse momento da pandemia, as mídias sociais, e eu estou sendo neófita hoje aqui, a minha primeira live, eu estou tendo que vencer uma barreira, e essas barreiras nós teremos que transpô-las. Nós também precisamos unificar toda a classe trabalhadora do ponto de vista da geração. Nas universidades, nós passamos por uma transição geracional na nossa categoria. É um grande desafio, nós precisamos nos apropriar de novos instrumentos de comunicação, que não é informar só. Como a Adriana falou, nós temos que combater as fake news. Informar não é comunicar, nós precisamos ir além. A gente precisa se comunicar com a classe trabalhadora, que ela é extremamente heterogênea. É um desafio para todos nós. Não acredito que um só de nós terá um grupo, ou uma federação, ou uma confederação, ou uma central, ou um sindicato. Nenhum de nós é o iluminado que vai trazer à luz a resposta. Porém, nós somos capazes de, juntos, construir uma alternativa em busca de uma sociedade mais justa, uma sociedade que coloque de verdade as pessoas em primeiro lugar, os trabalhadores em primeiro lugar, o povo do nosso país em primeiro lugar. E o que nós não podemos aceitar é que as nossas vidas sejam tratadas como coisa menor diante do senhor mercado. A nossa federação tem encaminhado essas campanhas das quais eu falei antes, a campanha de Fora Bolsonaro, pelo que ele representa, não é somente a pessoa, é o que ele representa, um projeto de um Estado cabisbaixo, deferente aos Estados Unidos, que nem com toda a deferência e toda a subserviência deixou de confiscar os equipamentos de proteção individuais que viriam para nós, nem testes que viriam para nós, né? Um combate a um governo que desastrosamente se comunica de forma desrespeitosa internacionalmente, acabou destruindo a nossa política de relações internacionais e provoca dano também no momento da pandemia, porque a China também bloqueia e retém insumos necessários para esse momento que nós estamos vivendo. A nossa federação, então, encaminha a campanha Fora Bolsonaro, junto às nossas bases. Todas as vidas importam, a vida acima do lucro, a construção de fóruns estaduais para realizar campanhas, né, de solidariedade para esse momento. E, para além dele, nós precisamos entender nesse momento também a solidariedade como algo não cristão. A solidariedade laica.
porque tem muitos ateus que são mais solidários do que muitos cristãos, haja vista a composição do nosso governo, né? Os cristãos de fachada, a gente precisa também desmistificar essas coisas. Orientamos também a pressão virtual nos deputados, porque, como o companheiro Lincoln falou, eles têm medo do voto. Se a gente faz pressão pelas redes sociais, a gente também, durante esse processo de pandemia, não infringimos o isolamento social e fazemos nosso papel. E construímos, juntos com o Antissindicato Nacional e com o Sinasef, um comando unificado de mobilização e greve. Além disso, a gente tem uma campanha em defesa dos HU, que são 45 hospitais universitários na nossa base, e uma campanha, estamos participando da campanha pela taxação das grandes fortunas. E a gente precisa mudar essa mentalidade. A vida, ela sempre tem que vir acima e antes do lucro. A economia de um país deve estar subordinada ao bem-estar de seu povo. E, além disso, nós também conseguimos hoje que a CEA, a Confederação dos Educadores Americanos, incorporasse a nossa campanha, né, de todas as vidas importam, e eles irão levar essa campanha internacionalmente. Muito bem. Nós já chegamos a 1 hora de debate, passa rápido, né? São muitos elementos para a gente levantar, mas quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Essa pandemia, ela desnuda, né, a face do capital. Ela assume cada vez mais, mesmo nos Estados Unidos, um caráter de classe, de gênero e de raça, né? Não é à toa que em Illinois, quase metade das vítimas da Covid-19 são homens e mulheres negros e negras. Tem muitos desafios do aumento, por exemplo, da violência doméstica nesse período. Então, o tema da pandemia desnuda, não é, a face cruel do capitalismo. E não dá para a gente discutir todos esses pontos relevantes. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, e aí, em 1 minuto, uma saudação final para cada um e para cada uma, com um alerta de que o projeto neoliberal ele está em curso, ameaça de redução de salário, de remuneração de servidores e servidoras públicos, já retirada agora nesse contra-cheque de abril, de adicional de insalubridade para muitos trabalhadores e trabalhadoras, auxílio transporte, ou seja, aqueles penduricalhos que eles colocam em linhas adicionais para depois saírem tirando. Tanto que no Andes a gente tem uma luta de uma única linha no contra-cheque, justamente para evitar que haja esse desmonte da nossa remuneração no momento em que os ricos deveriam estar pagando pela crise e não a classe trabalhadora que não aguenta mais. Eu quero agradecer, uma grande satisfação estar moderando esse debate. Passo agora para 1 minutinho de despedida para cada um de vocês, na mesma sequência que a gente manteve, começando com a Adriana. Obrigado, boa noite. Bom, eu queria agradecer aí, né, de poder participar, agradecer a todos os companheiros e companheiras pelas contribuições. Eu também sou trabalhadora de universidade, eu trabalho na Unicamp e faço parte, junto com a Lucimara, da FASUBRA, né, a Federação Nacional dos Trabalhadores de Universidades, né, e eu queria reforçar aqui, né, nesse 1 minutinho final, né, a necessidade da gente fazer a campanha do Fora Bolsonaro, Fora Mourão, né, também, né, da questão da auditoria da dívida que apareceu, né, da necessidade da taxação sobre as grandes fortunas, né, de tirar dos banqueiros, né, e colocar, né, o dinheiro a serviço da classe trabalhadora, né, e como a Virgília, a companheira aqui, né, dos comentários também colocou, né, o problema dos cortes que estão acontecendo. Mas, para finalizar, né, é importante a gente entender que após a pandemia, nada vai voltar ao normal. Porque se o governo está se aproveitando, né, dessas medidas, inclusive, né, essa questão da MP 905, que a gente está aí com a campanha, né, hashtag caduca MP 905, né, se o governo se aproveita da MP, da pandemia, né, para fazer os ataques à classe trabalhadora, se a pandemia passar, quando ela passar, a nossa vida não vai ser normal.
E como já foi colocado também aqui nos comentários, a perspectiva que a gente tem de futuro, olhar para frente, né, significa que o que a gente vai ver é o caos e a barbárie. E o único jeito que a classe trabalhadora tem, né, para evitar o caos e a barbárie é uma outra sociedade. É uma sociedade que coloque, sim, a nossa vida acima dos lucros. É construir uma sociedade socialista que rompa com esse sistema, que retire da burguesia a propriedade privada e coloque toda a produção a serviço da classe trabalhadora. Nós precisamos colocar, né, os trabalhadores nos imóveis que estão desocupados, né, a população de rua, que não tem aonde morar, nós precisamos dar alimento para as pessoas, nós precisamos produzir, né, sob a ótica da classe trabalhadora, para as necessidades da classe trabalhadora, e não para o luxo, né, de alguns que estão aí nos seus iates ou nas suas ilhas privadas, né, livre dos riscos do vírus, enquanto a gente está no fronte de batalha. Ou a gente rompe com esse sistema de uma vez, né, ou o que está colocado para a gente no pós-pandemia é a barbárie. Então, por isso, obrigada a todos e todas, né? Vamos juntos aí construir essas lutas de maneira unificada, se auto-organizar, construir campanhas de solidariedade, né? E lutar aí pela defesa de uma sociedade socialista. Obrigada a todos e todas. Vou tentar não repetir aí a fala da colega que me antecedeu, que está primorosa, e reforçar algumas questões, já agradecendo aí também pelo convite. Precisamos continuar reafirmando as nossas pautas, né? Isso é fundamental, e entre essas pautas, a questão da falta de EPI, a questão de condição de trabalho, o assédio moral, o estresse no local de trabalho, o excesso de trabalho. E se alguém tem alguma dúvida, dá uma olhadinha no que está acontecendo em São Paulo, dá uma olhadinha no que está acontecendo nos hospitais e institutos federais do Rio de Janeiro, vocês vão ver o que esse governo está fazendo com a saúde. Então, nós precisamos olhar isso, aprender com isso e combater em todos os nossos locais de trabalho essa forma de atuação no SUS. Tá? Então, assim, é importante a gente pensar a estatização dos hospitais, tá? Os hospitais ficarem na mão do governo e não na mão da iniciativa privada. A gente já tem visto aí o aumento absurdo de vários insumos essenciais. Isso prejudica quem? Prejudica sempre os mais pobres. Sempre aquele que tem mais necessidade vai ter dificuldade de ter acesso ao insumo necessário, vai ter dificuldade de ter a máscara, vai ter dificuldade de ter o álcool gel, vai ter dificuldade dos itens mais essenciais para a sua sobrevivência. Então, é importante que se olhe para esse trabalhador e reafirmar a necessidade realmente de um grande pacto da classe trabalhadora. Nós realmente precisamos nos unir. E é importante destacar o seguinte: se o governo continuar com essa linha de atuação, vai liberar comércio, vai liberar a fábrica, vai liberar todo mundo para ir para a rua, para trabalhar, para, né, em tese, fortalecer o capital. Entretanto, vai aumentar exponencialmente o número de casos confirmados de Covid-19. Então, é importante que as pessoas tenham clareza disso, para que, se necessário e se possível, inclusive, preparar uma grande greve geral, ir para a rua mesmo, né? Se, por um lado, a gente defende fique em casa e vamos usar as mídias sociais, pelo outro lado, se formos obrigados a ir trabalhar e as pessoas vão ficar doentes, então vamos ocupar as ruas e vamos defender para que se haja em cima de medidas concretas, de medidas científicas, de medidas que protejam todas as classes trabalhadoras. Todas. Porque todos nós estamos em risco. Se, por um lado, o trabalhador da saúde está na linha de frente, nós seremos os primeiros, mas vai chegar em todo mundo. E é importante lembrar, a morte de um trabalhador prejudica todos, inclusive o próprio capital. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e nos colocamos aí à disposição, junto com todas as outras federações, a estar encampando todas essas lutas em todos os canais que forem possíveis e que a gente conseguir ter inserção. Obrigado, abraço a todos. Ok, Lucimara nos ouve. Para se despedir agora, né?
Isso. Isso. Então, eu reitero a necessidade da unidade dos trabalhadores, a unidade nação. Tem sido um esforço que nossa federação tem feito, inclusive na direção, de construir a unidade nas ações, com as dificuldades próprias disso, porque são diferentes ideias, diferentes modelos, crenças de modelo de sociedade, e nós acreditamos que em uma coisa todos nós concordamos: a vida vale mais do que o lucro. Então, que nesse momento que nós estamos passando, nós compreendamos a importância de nos mantermos conectados. Em não podendo estar juntos nas ruas, precisamos criar uma grande multidão nas redes sociais. Nesse sentido, eu convido todas as companheiras e companheiros a entrarem na nossa página fazubra.org.br, acompanhar também o nosso Facebook e os companheiros dos sindicatos de nossa base, os seus coordenadores jurídicos, que nesse momento a classe trabalhadora está sofrendo grandes ataques, e um dos últimos foi a Instituição Normativa 28, com a tentativa de retirar os auxílios alimentação e auxílio transporte, e também insalubridade dos trabalhadores, ou que estão afastados, ou que estão em trabalho remoto, no momento em que o trabalhador não teve escolha. Nós não estamos de férias. Os sindicatos não estão de férias, as federações não estão de férias, as confederações não estão de férias. Nós sabemos que esse é o momento em que precisamos estar muito ativos e atentos, porque sob a cortina da pandemia, o governo federal está aproveitando para retirar os direitos dos trabalhadores. Estamos atentas, estamos atentos e convidamos a todas e a todos os trabalhadores a se somarem a nós e participarem das campanhas pelo Fora Bolsonaro, a participar da campanha Todas as Vidas Importam, a vida acima do lucro, e a participar da construção dessa grande confluência, para que, passada a pandemia, não esqueçamos quais foram as posturas desse governo, e que a gente consiga trazer também a razão, parte dos trabalhadores que deram seu voto a esse governo cabisbaixo, a esse governo deferente aos interesses dos outros países e do mercado, a esse governo que claramente demonstrou a sua opção, que não é pelo povo, né? Então, nesse momento, aqueles que estão podendo devem ficar em casa, para que o sacrifício dos trabalhadores que estão nos serviços essenciais e mesmo daqueles trabalhadores precários que não têm vínculo nenhum, autônomos, que têm que estar no serviço, porque para garantir a alimentação de um dia, do outro dia, tem que estar ali, que a gente que pode ficar em casa, que fique em casa, para que nós possamos fazer valer a pena o esforço desses trabalhadores. E que também, não apenas batendo palmas, mas que a gente defenda juntos e juntas o direito desses trabalhadores de trabalharem com seus equipamentos de proteção, porque eles não são super pessoas, são pessoas iguais a nós. Essas pessoas que estão sob grande pressão, como nós todos, e ainda uma pressão complementar, e todas as outras coisas que confluem para que esse trabalhador fique ainda mais vulnerável. Fique em casa, colabore e participe das ações de solidariedade, participe das lutas dos seus sindicatos, entre nos sites dos seus sindicatos, participe dos panelaços, participe dos tuitaços, participe das ações virtuais que forem chamadas. Também cobre o seu sindicato. Chame seu sindicato. Atenção para os problemas que estão acontecendo. E acontecem muito rápido. E nós não podemos perder esse vínculo. A comunicação é fundamental nesse momento para que a gente, primeiro,
passemos com o menor dano possível à vida das pessoas por essa pandemia e sigamos juntos na construção de uma sociedade mais justa, onde os verdadeiros donos do Estado sejam por ele protegidos e que o Estado funcione para seus cidadãos, que o Estado funcione para as pessoas, que a economia seja dirigida para construir o bem-estar das pessoas e não o contrário. Boa noite e obrigada. Agradeço o convite e compartilhar com vocês esse grande momento. Bom, é isso, essa é a contribuição de hoje do FONASEF. Quero agradecer ao Lucimar, a Adriana, ao Lincoln, e informar que a gente está transmitindo pela plataforma do Andes e fica disponível tanto na página do Facebook para ser compartilhada e também no canal do YouTube. Uma boa noite a todos e todas. Um grande abraço.